Muito bem-vindos a mais um programa Francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções. Tano Franco na área com vocês, sempre trazendo arte, cultura, trazendo bandas, pegando o quê? Bandas no laço para trazer aqui no Francamente. Eu brinco, gente, que o Francamente, ele tem um efeito pirâmide. A gente pratica o quê? Entrevista, tipo marketing multinível, que você vai fazendo uma piramidezinha ali. Aqui é o mesmo esquema, cada banda tem que indicar outras bandas para vir para cá. E a banda que está sentada hoje à minha frente foi não só indicada, mas o Overdrive Luna comentou sobre eles aqui na mesa do Francamente. E o Velho Manco também comentou. E aí, gente, eu fui ao show, fui na gravação do show do Overdrive Luna, que ocorreu recentemente no Glória Rocha. Aliás, só um parênteses aqui. Cara, eu tô ficando feliz da vida de ver bandas autorais, independentes, tocarem na sala Glória Rocha e o lugar tá cheio, encher mais do que bar, porque aqui tem um discurso que ninguém gosta de banda autoral, ninguém vai ao show autoral. Também isso é um recurso para que os donos das casas noturnas de Jundiaí, né, continuem ali promovendo bandas covers para vender cerveja, mas o que eu vi nos últimos 2 shows de banda autoral que eu fui em teatro, que não tem bebida envolvida, é casa cheia, é a galera indo para curtir o som, para curtir a banda. Então, fecha parênteses, continuando. Vi essa banda ao vivo, fiquei assim impressionada com a sonoridade, com a presença de palco, com a experiência que eles trazem para quem está ali sentadinho naquela poltrona confortável, ouvindo Birdless. Bem-vindos, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tudo bem, meninos? Tudo bem. Tranquilo. Que legal. Muito obrigado por ter ido no nosso show lá. Cara, e foi assim, como eu disse aqui, não tô puxando o saco, mas foi uma experiência vê-los no palco, porque às vezes o que você escuta de uma banda é uma produção de estúdio, que tem ali todo um efeito, né, para aquilo soar bem. E a banda de verdade acontece no palco, né? E aquela apresentação de vocês foi incrível. Vamos falar um pouquinho dessa apresentação antes da gente falar como começou a banda, quem batizou a banda, qual foi o passarinho que voou e foi embora. Quem começa? Querem se apresentar individualmente, enquanto músicos? Tá. Eu sou o Rafael, mais conhecido como Davi. Meu nome é Rafael Davi. Então, entendi. Sou baixista da Birdless desde o começo. Um dos principais fundadores aí. E é isso. Eu sou Henrique Piccolo, eu já fui baterista da banda, hoje eu tô só na parte visual de projeções. E é meio que isso por enquanto. A gente vai desenrolando aí. Eu sou o João, responsável pelas guitarras da Birdless. Muito bem, hoje vocês são um trio enquanto banda e um quarteto enquanto espetáculo, basicamente, né? Porque no show eu percebi que Henrique estava ali, analogicamente, cuidando das projeções visuais do show. Exatamente. Né? A hora que eu reparei ele no palco, ele estava ali, assim, ó, meio desfocado, e estava lá com o seu canudo, espalhando bolhas e águas e cores, projetando no telão. E tinha um outro batera no dia tocando, né? Sim, o Vitor, atualmente ele tá como membro da banda, só que ele não mora em Jundiaí, ele mora em Mogi, mas ele é o nosso baterista oficial no momento, né? Entendi. Ele entrou no lugar do Henrique, que optou por seguir ali pela parte visual. Cara, comenta um pouco sobre essa parada aí. Acabei dando uma mudada, né? Acho que essa parte da projeção do visual, eu acho que vai bem de encontro, imagino, vocês podem dizer depois também, com a questão de ser um trabalho mais analógico mesmo. Né? Pô, os caras são os caras manjam muito de pedal, um monte de coisa assim, que é uma parada mais analógica. Eu acho que a ideia do visual era trazer algo mais nessa linha também, voltar mais para esse analógico, voltar para essa coisa mais retrô mesmo. Então aí eu peguei um projetor daqueles de escola antigão, retroprojetor com de slide, e meio que deu uma adaptada ali com uma bacia de vidro. Agora é de vidro, né? No dia foi de acrílico, arrebentou inteira, assim, não deu mais para usar. Mas aí vai pingando água, óleo, fazendo algumas coisas ali, alguns efeitos. E justamente a ideia é essa, de ser orgânica mesmo, né? De não ser algo previsível ali que está planejado para acontecer, né? Acho que é mais do momento, né? O improviso. Que segue muito a linha da banda, né? Do nosso som, é muito baseado em improviso, ensaio, até para transformar uma música numa música a gente
vai improvisando ali, fica ali, pega a melhor partezinha, essa parte fica legal. O processo criativo, ele depende dos improvisos que acontecem em ensaios e em shows, então acho exatamente. Que é uma coisa que tá sempre se retroalimentando ali, né? Exatamente. Vocês começam ali em 2019, é isso? Porque tem 2022 que tem que eu li alguma coisa sobre vocês gravando ou durante a pandemia fazendo som. Acho que foi 2020. Som pandêmico. Quando começa, assim? Sim. Qual que é o... Na verdade, eu me mudei para Jundiaí em 2019, eu não sou daqui originalmente. Eu sou daqui. Os dois são daqui. A gente já se conhecia, já faziam desde a infância. E quando eu mudei pra cá, queria, tinha algumas ideias, a gente reunia na minha casa às vezes pra fazer um som assim despretensioso. Mas você tinha Ele banda é meu antes? amigo do trabalho, entendeu? Então a gente se conheceu pelo trabalho e não lembro exatamente qual foi o momento que um descobriu que o outro gosta de som assim. Eu acho que eu tenho uma lembrança. A gente tava voltando no futebol da empresa, dei carona pra ele. Eu tava escutando um Pink Floyd meio lado B ali. Eu acho que era um Pink Floyd, é bem capaz de ter sido. E daí ele olhou e falou, cara, esse som aí é maneiro. Então aí a gente descobriu por isso que ele tocava, ele descobriu que eu tocava, a gente começou a conversar mais de música. E a gente começou a se reunir, eu e ele mesmo, ou em casa ou na casa dele, pra fazer um sonzinho ali, baixo, guitarra só pra fazer um barulhinho ali pra dar uma distraída um pouquinho do estresse CLT aí da vida, né? Então foi mais ou menos nessa linha que a gente startou, mas aí procura um baterista, a hora que a gente falou, vamos se reunir, vamos... Teve pandemia. Então, assim, quando começou a questão de pandemia, a gente trabalhava no escritório todos os dias, fomos todo mundo pra casa, isso foi em março de 2020. E aí a gente falou, cara, vamos continuar fazendo um barulho aí, até mesmo pra se parecer, sabe? Pô, uma vez por semana a gente reúne, toma uma cerveja, faz um barulho, sai surdo do estúdio, e beleza, saca? E ficou nisso, né? A gente fez. Aí ele comentou: conheço um mano ali que já tocou bateria e tal. Mas vocês tinham experiências de bandas anteriores, assim, banda de colégio? Já tinha uma experiência na área? Sim. Já eu não. Não, Henrique, nada? Meu irmão tocava bateria quando ele era mais novo e tive contato com a bateria ali em alguns momentos por conta dele. Então eu tinha esse conhecimento, cheguei a fazer aula, algumas coisas mais do passado, mas de banda mesmo foi na Birdless mesmo que começou, assim. A única. Você teve banda de metal, né? Eu tinha uma banda de heavy metal aqui em Jundiaí, chamava Ruck. Era um metal instrumental não, autoral. A gente tinha bastante instrumental, mas tinha vocalista, enfim, a gente tocava. A gente chegou a abrir Angra e Sepultura quando eles tocaram aqui em Jundiaí. Caralho, bom, sou velha, né, gente? Então, assim, pode ser que na minha época de Rock Forever tenha encontrado com vocês em algum momento. Época do Rock Forever mesmo. E em especial em shows do Sepultura, mais do que do Angra. Embora eu tenha ido mais em show do Angra do que do Sepultura. Não, mas foi essa daí e uma outra bandinha cover, mas nem chegou a ter nome, a gente nem chegou a tocar também, era só pra se parecer um pouquinho. Só para substituir o futebol de quinta, que não era substituível, né? Vamos ter... Nossa, gente, é o kit que as namoradas odeiam, né? Que é o futebol e a banda. É o kit estraga relacionamento. Tem que ter um certo cuidado, mas tá tudo certo. Pelo menos do meu lado, ainda sem problemas em relação a isso. Afinal de contas, a semana tem 7 dias, né? O que são só 2 dias ali para um futebol e para uma banda, tudo certo, né? Vocês comentaram aqui desse processo orgânico, né, que a gente estava falando no começo, e de construção de música. Eu brinquei aqui com vocês, tem uma música no Spotify de vocês. E quando definem, tipo, batizar a banda, não, temos um nome, vamos fazer um som, a princípio para brincar, mas aí fazer música, porque música, início, meio e fim, teoricamente, tem rock progressivo que não acredita muito nisso, que é tudo, né, a mesma música, mas quando a banda entra no coração de vocês, assim, o fazer música para a banda entra no...
Eu acho que na veia. A gente ficou tocando, brincando assim por um tempo, né? E a gente nunca combinou, tipo, cara, vamos compor, vamos ser uma banda de instrumental, vamos tocar esse estilo, vamos tocar tal coisa, sabe? Nunca rolou? A gente sempre tava ali tocando aquilo que a gente achava legal tocar naquele momento, sabe? E essas ideias foram criando uma identidade, de certa forma, até a gente ver, pô, isso aqui é uma ideia, é uma música, né? E foi até uma época que a gente chamava amigos para ir pro estúdio também, né? O Roberto, que é um amigo nosso, foi membro da banda, eu considero ele um membro ainda, membro premium ali, fez show. Ele vai voltar ainda em algum momento. É o nosso produtor. Mas ele teve um ensaio também que vocês chamaram amigos de vocês que tocavam uma guitarra meio brasileira, lembra disso? João Então, cara, a gente sem combinar nada, a gente fez um som junto ali e tal. Trompete. Amigos tocam trompete também, então... A gente queria fazer um som ali, só que chegou no momento que tinha uma quantidade de ideias que a gente gostava e a gente falou, pô, vamos testar isso aqui na rua, né? Vamos, sei lá, ver se acha algum lugar pra tocar. Aí falou, vamos. Então, acho que foi aí que a gente falou, tá, beleza, é uma banda, né? Foi aí que a gente criou o Instagram da banda. Um pouquinho antes disso, a gente tinha muita dificuldade na hora do ensaio, que reunia pra tocar, qual música que a gente vai tocar. As músicas não tinham nome. Entendi. Então, né, a gente começa, a música de sempre, aquela lá. A outra. Não, a outra também. Então, chegou um momento que a gente tá meio complexa essa ideia de aquela lá de sempre. Vamos começar a dar uns nomes pra gente se orientar. Cara, mas seria um ótimo disco, assim, com esses nomes. Vamos tocar aquela lá, a de sempre. Eu gosto muito dos nomes indo em si, tipo Beer Bucket, né? Que é o balde de cerveja, que é justamente porque a gente ia num estúdio que toda vez pegava um balde de cerveja. Que tinha, o cara levava o balde. Então, pô, essa música é desse baldinho aí. É homenagem a esse baldinho. Mas Always mesmo, que tá no Spotify, é a música de sempre. A gente começou com ela. Veio por causa disso, porque a gente sempre tocava ela, porque era a única que a gente tinha, foi a primeira que a gente fez. Porque geralmente quando as bandas se juntam, assim, tem afinidades musicais, né? A gente é fã dessas X bandas em comum, cada um vem com um repertório, né? Muitas bandas que passam por aqui relatam esse lugar de se unir. Putz, somos fãs de Pink Floyd, vamos tirar um som, vamos transformar o Pink Floyd em um Ramones com 3 acordes, sei lá, qualquer coisa, qualquer ideia maluca, assim. Mas parte de um desejo ou de um gosto comum entre os membros da banda. Vocês tiveram esse momento, assim, vamos tocar... Tipo, X banda pra aquecer o punho, sei lá, qualquer coisa assim. Teve uma vez fracassado. Uma vez a gente tentou tocar Astronomy Domine, do Pink Floyd. Sim, foi uma coisa meio bagunçada, mas a gente falou, legal. Legal. Mas aí que a gente entendeu que não. Deixar quieto. Não era tanto essa ideia. Acho que a gente tava ali mais, cara, vamos tocar o que a gente... Sei lá, sabe quando você pega um instrumento, tá parado, e é aquilo que você toca? Porque é o que você quer tocar? Porque eu sou uma pessoa completamente sem talento, que tem um contrabaixo desde que eu ganhei, quando eu tinha, sei lá, 17 anos, e eu nunca toquei, porque eu sou uma pessoa péssima, sou plateia, assumida, sem talento. Mas eu gosto muito da ideia dessa vibe aí. Quando você pega o instrumento e começa a tocar, e a música vem... Gastar a mesma energia. Sim, exatamente. Acho que muitas músicas, por exemplo, surgiram de ideias que, por exemplo, eu trabalho com engenharia. Em reunião em vários momentos do dia, às vezes uma reunião que podia ser um e-mail, né? Mas, enfim, tô na reunião lá de espectador, cara, a guitarra desligada, tocando qualquer coisa. Mentira, sabe? rola isso. E aí, às vezes isso vira uma música, vira uma ideia, aí eu chego pro ensaio, mostro, a gente fica tocando em cima daquilo, vê pra onde vai, grava um áudio e tal, faz uma demo. Então é esse tipo de processo, né? Que às vezes, quando a gente tá improvisando em uma música, tem alguma ideia que fala, pô, legal essa ideia, talvez essa ideia vire outra música depois. Eu acho que isso também isso faz muita parte do jeito que, pelo menos, a Always e todas as outras estão sendo construídas assim aos poucos, né? Tipo, a gente sempre grava alguma coisa, escuta, e geralmente vocês que têm mais experiência musicalmente, a gente pega, discute, a gente vai, às vezes senta junto e fala, pô, vamos mudar tal parte, né? Isso eu acho muito legal, apesar de eu, né, tipo assim, eu acho muito bacana, apesar de eu não ter um repertório tão grande né, pra parte rítmica e tal, mas eu acho legal essa ideia de poder tipo, ir costurando, né, aos poucos, pegando pedaços e falar, pô, esse pedaço é legal, aquele é legal, vamos tentar estruturar alguma coisa no meio para ligar.
Uma coisa que a gente gosta muito é ficar gravando as coisas, sabe? Tá, vocês gravam ensaio de vocês, assim, Cara, normalmente? Quase todos. Praticamente todos. É porque às vezes uma ideia pode se perder Exato, e nunca exato. mais. E principalmente os ao vivo. Toda vez que a gente tocou ao vivo, a gente gravou quase Eu tudo. vi, tem tudo no praticamente YouTube, tudo, acho maravilhoso isso, esse registro. Porque, Tudo cara, na íntegra, né? Do show inteiro. alguns 40 até com uma minutos. qualidade, tipo, caramba, trabalho que deu pra captar daquele jeito. Outros com uma qualidade duvidosa. Outros com qualidade mais Mas tudo bem, duvidosa, faz parte, mas faz acontece. parte. Porque às vezes uma ideia vai acontecer só ali, entendeu? E, cara, eu quero ver como foi, sabe? Essa Como ideia. soou depois, Encaixou, né? Vamos lá. Encaixou e tal. Ouvi tipo uma semana depois. Sim. Com o ouvido limpo, assim, se pegar e ouvir e falar. E aí, belas escolhas. dos mesmos produtores de essa reunião podia ser um e-mail, esse riff podia ser um jingle, rola isso? Tipo, vai, porque eu toquei isso. Eu vi vocês no Black Sheep, que tem um... É Black Sheep que chama? Black... Não. Como chama o bar, Mineiro, gente? Castelinho, Black Sheep, acho que tem vários Não, nomes. Lugar da sinuca? Não, que tenha um negócio fluorescente, assim, mó não, vibe, chimbal. assim. Não, Chimbal, chimbal, isso. Chimbal. Eu não fui, assim, faz tempo que eu não saio, eu sou da época... Eu entrevistei NX0 no Castelinho quando eles começaram, eles eram, sabe, assim? Então, gente, eu tô falando de muito tempo. Mas eu não fui no Chimbal? Chimbal ainda. House. Não fui. Tem um show de uma banda aí em breve, em junho, que eu vou e aproveito para conhecer a casa. Mas eu achei muito legal aquela onda meio fluorescente que tinha em cima. Luz negra. Luz negra. Achei uma que deu decoração muito louca. mó vibe, assim. diferente. Falei, nossa, combinou com o som, Combinou, assim. Achei Lá foi um lugar massa. que a gente fez um show bem experiência real, né? Porque tava alto pra cacete e é um lugar mais apertado, Sim. então o som tava engolindo, assim, entendeu? Cara, e é um lance que é meio foda pras bandas, é das casas que tem som bom pra banda tocar, né? Porque uma coisa é vocês estarem no estúdio ensaiando com um PA bom, tocar no Glória Rocha, outra coisa é ir pra bar com caixas duvidosas, né? Com vira nos PA 30. duvidoso. Acho que esse é um tema até um pouco mais particular ali no nosso caso, porque o nosso som precisa de pouquíssima estrutura. Sim. Entendeu? A gente até brinca que, cara, para ter um show nosso, não precisa nem de ter microfone no lugar. Porque, cara, a gente não tem nada pra falar. Sim. A gente não vai cantar. Foda, não temos recado nenhum pra passar. Então, do assim. Glória Rocha a gente falou. A gente mas falou ali por boa conta noite do momento, ali e mas tal, geralmente a gente mas não fala, rolou não. uma interação. Mas assim, até mesmo como Caralho, você falou um boa noite, apresentou a banda e, tipo, rolou uma super interação. Foi isso o mesmo. auge da Foi o interação. O auge da interação. Show mais falado de todos os tempos. Então, assim, se no lugar nós pudermos levar os equipamentos que a gente monta ali, não precisa Tá. microfonar nada. Se tem bateria, amplificador de guitarra e baixo, tocou, ligou, tá alto, Já era. fechou. Entendeu? Entendi. Então, isso é bom e ruim, né? Porque nem todos os lugares isso vai ser possível. Vai Sim. ter lugares que vai ter, não, aqui tem volume limite e tal, tem que usar o PA, a mesa de som, passar o som. Então, a gente ainda tá entendendo como se adaptar a cada um dos cenários, né? Mas o cenário que a gente mais tocou até hoje é esse que a gente vem, monta ali Leva e toca. tudo. Vocês que levam, vocês que... Leva tudo. A gente fez isso no Beer Market, aqui em Eu vi o Jundiaí. live em Beer Market. Cara, a gente montou os instrumentos, os microfones ali no meio das mesas. E Sim. tocou, e beleza, entendeu? Então, assim, pro que a gente quer propor, né, de ser essa coisa imersiva e tal, não precisa de tanta estrutura. Por esse ponto de vista. Eu tava Não. pensando nas caixas. Caixa não, nos ampli Meteoro da vida, da década de então, 90. acho que vai ter casos e casos, a gente vai ter que se adaptar, né? Aqueles ampli bem da época do Bar do Bilé ainda, suspeito, com ruído, né? Isso aí é seu pedal que tá falante fazendo, rachado, tudo falante rachado, rachado, né? Caixa de Acontece. abelha, né? Às vezes rola. Acontece. Às vezes rola. E esse lance de vocês gravarem os shows de vocês, já rolou de olhar depois do show e falar, puta, aqui tem música, tipo, começo, meio e fim, de algum improviso de vocês? Porque o Henrique tava falando, pega o som e, esse trecho fica legal aqui, isso aqui, vai montando, né? Vocês vão tocando, porque às vezes isso é mais fácil quando a música tem letra, de repente, né? De mexer, assim, no arranjo, né? A música instrumental, eu acho que ela traz um desafio, porque
a maneira de você estruturar ela e ela se manter interessante, sim. acaba sendo bem diferente de uma música que vai ter letra. Exato. Ela vai ter uma variável a mais ali a ser trabalhada, que vai ter sua estrutura rítmica, melódica, e a mensagem por trás, né? Então, assim, tem muitas camadas a serem trabalhadas. Então, a música instrumental, eu entendo que acaba tendo que ter um pouco mais de criatividade, assim, tipo, cara, não vamos fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, porque vai rolar. Verso, refrão, vai ficar interessante? A pessoa que ouviu isso vai querer ouvir de novo? Tem que ser muito cativante, né? Tem que ter alguma coisa pra... Então a gente tenta preencher isso com o que a gente tem, assim, de equipamento. A gente gosta muito de experimentar com os sons dos equipamentos, explorar combinações de sons, né? Efeitos, né? Tipo, cara, o baixo... que a gente usa bastante efeito no baixo, né? Tem uns 8, 9 pedais ali, fácil. A gente tenta trazer mais características usando esse tipo de equipamento. E tá sempre trocando, né? Testa um, testa outro, né? Volta, experimenta, troca a ordem. Possibilita, né? Acho que o som dá nosso pra brincar. E como é nosso, então a gente meio que faz o que quer também. Né? Então tem espaço para encaixar esse tipo de sonoridade, de efeito. Então a gente vai testando. É bem experimental mesmo, é a ideia, experimentar e ver o que fica bom. Mas todas as músicas que a gente levou pro ao vivo, elas tinham uma estrutura básica. Tá. Entendeu? Acho que essa foi a pergunta original que você fez, né? A gente Sim, acabou devagando sim. aqui. Mas existe uma estrutura básica dela, que a gente tem os momentos, né? Que tem uma Os atmosfera climas. própria, que a gente tem que construir essa atmosfera, tem os temas, tem os sinais que a gente dá um pro outro através, talvez, de frases, alguma coisa que é pra indicar que a gente vai mudar, que finalizou, que vai, enfim, trocar alguma coisa. Então, ela tem essas partes que são pra improvisar, mas dentro de uma ideia que, cara, tá pré-estabelecida. E você tem que avisar a hora que vai acabar, tipo, não é... Cara, e assim, eu tô com muita dó do batera que tá fazendo o Super Henrique pra pegar tudo isso, caralho. Cara, ele falou isso pra gente e eu tô com uma tenho que dar pena razão pra dele. ele. Porque... Por exemplo, quantas músicas você acha que a gente tocou aquele dia no Glória Rocha? 5. Quantas? Foram duas. Foram duas músicas. E aí, uma dessas músicas, ele falou, cara, vocês subestimaram aqui o tempo que é necessário pra entender uma música de quase 18 minutos, entendeu? E realmente, mas... Vocês tocaram só lado A e lado B, né? Assim, duas músicas. Caralho. Então, tá tendo esse trabalho aí de mostrar pra ele todas essas ideias que a gente tem. É um processo que a gente tá passando por ele. E a maioria delas também não estão 100% martelo batido, né? Existe a ideia, a vibe, né? A atmosfera da música, de certa forma, existe. O clima tá lá. O clima tá lá, as partes, as ideias. Cara, vamos sentar aí. O que você acha? O que você pensa? Entendeu? Então a gente tá nesse processo. É mais um processo de produção agora, né? A gente já compôs a música, tá ali, mas agora é ajustar, mas dar lapidada. Não, mas na real, vocês estão gravando? Cara, não gravando porra nenhuma, né? Não, nós gravamos não, mintam pra músicas mim. do ano passado que nós desistimos de terminar elas, basicamente. Acho que esse é o ponto. Duas. Não que elas não vão ser gravadas. Não, mas por que vocês desistiram? Eu quero saber. Elas não tá no momento certo delas nascerem pro mundo, vocês ficarem satisfeitos? Porque senão a música fica infinita. Se não falar, acabou a música... Isso é verdade, mas é que eu acho que a primeira música que nós lançamos, nós fizemos tudo, assim, caseiro, sabe? Todas as gravações, bateria, cara, foi... Nossa, teste de bateria infinito. E a gente não sabe, a gente tava aprendendo, assim, pra aprender, cara. Vamos lá, se eu quiser gravar uma música, o que eu tenho que fazer? Foi, tipo assim, do zero mesmo, né? Laboratório mesmo. Laboratório total. Então, a gente fez isso. Foi, assim, muito difícil chegar num resultado que a gente achou honesto pra primeira. Depois que a gente finalizou ela e que a gente foi fazer a segunda e a terceira usando o mesmo processo, a gente viu que, tipo, cara, eu acho que é hora de fazer diferente, né? Vamos buscar outra forma de fazer. Então, essas músicas, acho que faltava gravar bateria só. Aí não. Vamos, cara, que vai muito. A bateria foi, acho que foi a parte mais complicada, né? Eu disse que vocês, já tem o Beto, que já tem toda a experiência em gravar, e vocês também. Foi muito difícil. A bateria a gente foi caseiro, foi na casa dos meus pais, né? Um quarto que era meu. A gente montou a bateria lá e foi testando. Microfone aqui, microfone assim, microfone assado.
e taca cobertor para um lado e taca para o outro. Montou um estúdio mesmo. A gente caixa de ovo, coberta, espuma, colchão. Exatamente. Gruda coisa no teto e foi indo. Só que aí meus pais, enfim, estão para se mudar e não tem mais como manter lá também. Então isso aí acabou se desfazendo aí acabou o estúdio. No processo, acabou o estúdio. Então acho que são músicas que a gente percebeu que precisa de talvez um trabalho mais profissional agora, entendeu? Da parte de todo mundo, assim, cara, vamos rever aqui o passo a passo de como a gente vai transformar isso aqui num produto legal para a pessoa poder ouvir, entendeu? Então, e somou agora também com a troca de baterista, então a gente tá, né, tendo retrabalho ali de, cara, escuta essa música nossa aqui e tal. Foi o primeiro show que a gente fez com ele, no Glória Rocha. A gente tocou... Cara, ele mandou bem para um primeiro show. É claro que vocês não vão falar mal dele aqui não, mas nem se eu quiser, porque tá registrado. Ele na faculdade, entendi. Então é conhecido já. Mas ele mandou super bem, assim, tanto que, né, depois contaram aqui, no palco vocês contaram, né, que o Henrique era batera, que tinha saído e tal. Olha, mais interação da banda. A banda mais interage em Jundiaí são vocês. Mas aí eu fiquei também, obviamente, não sabia quanto tempo o batera tava tocando e tal. E também, por não ter música disponível, não tem referência, né? Tipo, tá certo, tá errado, acertou, errou, o andamento e tal. Então tudo pode, né? A gente vai correr atrás. Não, nem é uma cobrança. Eu acho massa também esse mistério todo, cara. Pra gente se mover mais. Porra, lança logo o EP de vocês, caralho, que frescura é essa? Põe essas músicas aí, depois faz versão da música, entendeu? Aquele monte de artista lança a música, depois fica fazendo versão, porque não gostou do que lançou, né? Tem que fazer o rádio edit. Né? Rádio edit. 3 minutos pra caber no cartucho da rádio, né? Porque o lance de não gravar música deixa a música ainda mais infinita, porque você sempre pode mexer na música. Você não tem compromisso, né? De, não, a gente vai ter que tocar assim. Não tem. Tem que tocar do jeito que vocês quiserem, né? Eu acho que é importante. Assim, a Always, que é a música que nós lançamos, depois que nós terminamos todo o processo de produção ali e lançou, a gente não mexeu mais na estrutura dela. Sim. Tá definido, tá muito claro para todo mundo. Claro, mas ela tem a parte dela de improviso. Então, isso vai estar constantemente mudando, vai ser influenciado por... O ao vivo sempre tem um espacinho, sabe? Ali, mas não é que a gente vai mudar a estrutura. Mas às vezes a ideia vai ser aquela, né? A gente vai transitar em torno daquela ideia. É bacana, porque a música pode durar de 6 a 10 minutos. Né? Então, vai depender do que vai acontecer. Parece previsão do tempo, de 18 a 45 graus hoje em Jundiaí. Margem de erro de eleição. Né? Total. Mas assim, a música, ela vem pro Spotify, a Always vem pro Spotify, mas ela vem também com uma arte, ela tem um design ali. Eu vi que vocês também têm essa questão com estética. E eu adoro saber das bandas, para além do trabalho com a sonoridade, o trabalho estético, né, da banda. Que aí entra sou você. Bora, Henrique. É o gerente, o designer da banda. Mas apesar, eu sou a pessoa que desenvolve as artes que a gente faz, né, tipo, tanto do logo, enfim, a capa. A gente tem muita coisa produzida aí também nos bastidores, mas é um processo junto, assim, também, porque a ideia não é só minha, questão de visual, tanto por parte do logo da Birdless mesmo, foi referências até que vocês trouxeram pra gente construir junto. Então, óbvio, como a banda sempre funciona junto, a arte também, né? Mas eu acho que a pegada é essa coisa mais... Sempre eu vou para um caminho mais vintage, tentando capturar, acho que uma coisa meio anos 70, assim, não sei. Total. O logo de vocês é completamente setentista, uma vibe meio assim. Psicodélica, indo mais para esse lado, assim, até... Tudo eu tento casar meio que nessa ideia, né? Até a questão da projeção, por ser mais orgânico, é bem psicodélico, assim, porque acaba, né, tendo uma pessoa nunca prevê o que vai acontecer, né? E que nem a capa da Always mesmo que você comentou. Então, uma coisa que eu quero morrer na minha vida é esse tamanho de arte para pessoas da minha idade, entendeu? Eu tô aqui, aí eu fico tentando abrir. Eu não sei se isso aqui é uma referência a uma capa do Tom Zé com uma bola de gude no ânus, se é um monte de olho. Eu não sei, eu não consigo ver, meu Deus. Parece um monte de olho, mas pode ser um monte de pássaro. Eu não sei o que tá acontecendo, Henrique. A ideia é, você abrir no Instagram, você consegue abrir ela maior lá.
Mas a ideia dessa capa aí, acho que meio juntando com o nome, acho que por ser a música que a gente mais tocou, assim, né, que a gente sempre era de sempre, acho que a gente entrou nesse vórtice de estar sempre olhando para ela. E a capa é meio que isso, é um vórtice de olhos ali que vai pro infinito e além. Então a ideia foi meio que essa dessa capa aí, trazer essa ideia desse nunca parar de olhar pra música ali. E esse olho, ele é de alguma outra foto, não é? Cara, esse olho... É o seu olho, é o né? meu olho. É o olho dele. É o meu olho. Mas também isso aqui poderia ser um zoom numa pena de pavão, sei também. lá, alguma coisa assim. Nossa, que viaja, né? Tomei umas drogas antes da entrevista. Eu tô mais criativa hoje. Mas a ideia é não ser nada, assim, é óbvio, não sei se é óbvio pra mim, pode ser óbvio que é um vórtice de olhos, né? Mas deixar essa ambiguidade da imagem, acho que sempre interessante, né? Pra pessoa poder olhar e tomar a própria decisão, entender da forma que ela, com base nos conhecimentos de vida dela, entender o que ela quiser ali daquilo também. Eu entendi o quê? Já que O não tem cu letra. do disco do Tom Zé e é o olho. Cara, aquele disco. É maravilhoso, é sensacional, né? É muito histórico aquele disco. Não, e pra época, né? Aquilo lá é o quê? Final dos anos Total. 60, começo dos anos 70. Exatamente. algo assim. O Isso é Tom maluco. Zé é insano, insano. Continua, Henrique, desculpa. É meio que isso, acho que, porra, a arte... Eu vou mostrar aqui, eu não sei se eu vou conseguir mostrar na câmera, mas tentarei com toda a minha boa vontade mostrar um pouquinho do que foi a projeção no show. Você já tem acesso ao material? Como que tá isso? Cara, ainda não. Acho que tá tendo um preparo do material ainda. A gente fez algumas filmagens nossas também. Em algum momento a gente deve soltar aí material desse show. Essa foto ficou legal. Animal. É o operador aí. Imperador. Tem algumas fotos aqui no Instagram. Para você que está pela Rádio Difusora nos ouvindo e não está nos vendo, então, assim, eu não vou fazer uma audiodescrição dessa coisa lisérgica que eu estou vendo aqui. Mas você... Silhuetas de homens tocando instrumentos. É Atrás isso. você vê bolhas. Bolhas. Então você vai até o Instagram. Diversas cores. Temos aqui a primeira amarelada, depois azul, vermelho. E teve uma hora que você saiu correndo, né? Não sei o que aconteceu. Eu me empolguei um pouco de início, assim, a hora que começou, e eu fui jogando muita tinta na água ali, né? E aí, conforme eu fui jogando a tinta, ela vai dando uma escurecida na água, e isso foi escurecendo a projeção. Aí eu notei que isso estava acontecendo ali, começou a ficar muito escuro, não dava para ver, mas estava passando ali direito. Aí eu fiquei, que agora? O que eu faço? Eu lembrei que tinha um banheiro mais profundo lá do teatro, eu catei a bandejinha e fui lá, indo assim, com o maior cuidado para não explodir nada, né? Cheio de cabo energizado. Não, cheio de É cabo. rocha, cara. Total, assim. Manchar o chão. Não, e uma baita, uma escada, um negócio escuro, né? Exatamente. Aí fui lá atrás, aí na hora que eu fui eu ia colocar no chão para abrir a porta, assim, na hora que eu tava pra encostar, alguém começou a abrir, eu só, não, para. Caiu umas gotinhas ali, mas tranquilo, nada que um paninho já não tenha resolvido, virou petróleo. Virou petróleo, mas deu pra trocar água, voltar e continuar. Não, eu comentei que você saiu correndo porque você meteu um quadril ali, uma chapa. Meteu um raio-x na parada, achei demais. Falei, caralho, que sacada, cara. Será que, sei lá, ele tinha isso na manga, propositalmente? Não foi pensado pra isso especificamente, mas na hora foi. Foi o cara, improviso em todas as camadas. Achei maravilhoso, cara. Isso. Porque a gente não tinha testado, né? Foi a primeira vez que foi a primeira vez, testou tudo junto. Porque só tem dois motivos para uma pessoa estar com uma chapa, também conhecido como raio-x. Ou ela tem uma consulta médica, ou ela está querendo ver um eclipse. Não tem outro motivo para a pessoa estar com uma chapa, um raio-x num palco, né? Mas eu achei maravilhoso que eu vi ali, você olhou a bandeja de petróleo, enfiou a chapa, e assim, com cuidado, você foi colocando, assim, puxando, colocando sozinho ali, né? Em cima grudada com a água assim, não tava vindo, eu tô, cara. Eu achei maravilhoso. Eu olhando
não, porque assim, é espírito de produtora, né? Falei, será que eu devo levantar e Tentar ajudar? dar um Já tava querendo botar a mão na massa, né? Às vezes a gente carregando coisa, já quero ajudar a carregar, né? Falando em carregar, até ia brincar, né? Ela largou de ser batera pra não ficar carregando prato e tal, mas, porra, um projetor projetor. É muito pesado aquilo, tem não, 11 quilos. agora sim, cartaço tem que ser tudo de mimeógrafo. Vamos voltar aí ao analógico, foto só com o Kodak, filme Kodak, 36 poses, queimou. Eu tô com uma analógica. Sério? Pra esse tipo de coisa mesmo. Qual a pira, Henrique? Me conta. Não sei, criar. Você é novo, você não viveu na época que tirava foto de... Então, a câmera que eu tô agora é uma câmera analógica que era do meu pai, estava guardada há muito tempo lá, já na casa dos meus pais. E com todo esse retorno ao analógico, com retroprojetor, eu falei, pô, tem essa câmera lá, né? Deixa eu resgatar. Aí fui lá, peguei, ele tem guardadinho bonitinho, peguei, limpei, arrumei. E tá lá, eu tô com ela, tá com o filme, eu tirei algumas fotos, mas estão sendo um processo mais pensado, né? Aquela coisa, já sai de fotografar, a formiga, pá! Não, né? Tipo, tem que ser uma coisa, vai com mais calma, escolher melhor o que vai ser fotografado ou não. É porque você não é da época que eu vivi, que na viagem de 8ª série você levava uma câmera com 36 poses. Então você escolhia muito bem o que você, o que você ia tirar, o que, né? A câmera digital banalizou isso. Banalizou, cara. E o lance... Então. 20 fotos para escolher uma, né? Não, e o lance de você não saber se ia funcionar, se ia dar certo, se ia saía com um negócio vermelho, parecia dava um queimado, estourava. Filtro. Já saía com filtro, né? O Instagram, no comecinho, ele filtro vintage, né? Ele mentia os filtros da câmera estourada, né? Ainda tem uns filtros retrô aí, né? De Instagram. Mas legal essa onda do analógico. Quem é que tem o Instagram de pedal? Quem de vocês? O guitarrista. Não, você falou que ele tem 9 pedais, 8 pedais. Porra, eu perguntei porque eu fiquei na dúvida. Obviamente, sempre guitarrista, o dono dos pedais. Sempre. Mas depois que você falou que o baixista tem um monte de pedal, um monte de efeito, falei, melhor pergunta. Me conta. Então, a Birdless, acho que ao mesmo tempo é uma grande plataforma de testes do meu pedal velho, né? A página chama Meu Pedal Velho. E, na verdade, é até mais do Roberto, né? Que é esse amigo nosso que eu já comentei. Ele mora em Jundiaí também. Cara, eu e ele, guitarrista, a gente sempre gostou muito de ficar falando sobre equipamento. Pô, esse aqui, será que é igual a esse? Será que qual que é a diferença? E se trocar a ordem e tal? Então a gente começou a testar muita coisa, fazer troca, né? Nossa, cara, faz troca toda hora. E a gente sentiu vontade, na verdade foi até a ideia mais dele, de registrar aquilo ali pra, cara, eu tive esse cara, eu não quero comprar ele no futuro pra eu descobrir de novo o som dele. Então vamos registrar aqui, cara, ó, eu comprei esse, não gostei porque ele é assim, então não vou comprar de novo. E aí ele teve a ideia, cara, vamos fazer material disso, porque tem muito no YouTube brasileiro e internacional também, tem muito canal que faz... cara, tem muito material aí. Nossa, tem muita coisa. Tem muito canal que faz vídeo de demonstrativo e a gente sentia que, cara, a gente queria fazer um outro tipo de demonstrativo. Algo mais direto ao ponto, sem falar muito. Hoje até a gente começou a falar mais, né? Mas, enfim. Eu tô surgiu um assim... sério problema de comunicação. Fica mudo, né? Faz não quer falar. Não quer falar. Então, com isso, a gente começou a rotacionar mais os equipamentos, né? Passou muita coisa da nossa mão, coisas às vezes mais raras, assim, de colecionador, emprestado e tal. E a gente sempre testava e queria ver como isso funcionava em contexto da mix da banda, né? Porque tem muito equipamento, pô, esse é bom, mas você some na mix, se você usar. Entendi. Lá, o guitarrista sabe como é que é. Então, a página cresceu, né? A gente vai até fazer um evento esse ano, cara, para expor a coleção de pedais vintage que a gente reuniu aí durante esse tempo. E a gente usa a banda, o Roberto também gravou muita coisa com a gente, ensaiou, fez show, a gente testava muito equipamento, a gente acabou influenciando o Davi a entrar no mundo dos efeitos e tal, então a gente acaba tendo uma abordagem mais experimental em relação a efeitos, muito também por causa disso, porque a gente está sempre querendo conhecer os efeitos clássicos, os efeitos mais disruptivos, diferentes, combinar, tentar chegar no som de alguma referência nossa. Então a página cresceu, né? O Brasil tem muito público de guitarrista. Sim, bastante. Então a gente tem
gerado aí até bastante material. Feito algumas parcerias, né? Alguns fabricantes nacionais, alguns guitarristas também. Tem sido uma experiência bem legal. O lance da guitarra não é só sobre a guitarra, é sobre a corda, é sobre o captador, é sobre o pedal, é sobre o jeito que você grava, é sobre uma série de coisas. Né? Isso divide muitas opiniões, né? Mas a opinião nossa é que tudo influencia, sabe? Tudo influencia. A madeira do seu instrumento vai influenciar, cara. Sim. E não precisa influenciar o seu som, ele pode influenciar aquilo que o instrumento te instiga a tocar, entendeu? Eu posso ter duas guitarras que, se você ouvir ela gravado, vai ser parecido, pode ser até quase impossível de diferenciar, mas eu acho que o instrumento diferente me dá estímulos diferentes para tocar. Claro. Eu acho que a banda também tem muito disso, né? A gente quer ser estimulado pelos fatores que estão ali, né? Seja o instrumento que eu estou usando, seja o amplificador, seja o lugar que eu tô, seja o volume que eu estou tocando, ou se eu estou num dia ansioso e tal. Acho que isso sempre vira a característica daquele momento, daquele show, e a gente gosta de gravar. Vira o tema, ele vira a atmosfera, né? Influencia na atmosfera. Influencia, tudo influencia, cara. Desde o seu dedo, a sua mão, até o material do seu alto-falante, do seu amplificador, e o tempo que você já usou ele. Tudo vai influenciar. Porque antes tinha as revistas especializadas em guitarra, em baixo. Assinei muito tempo cover baixo, aí tinha cover guitarra, tinha várias, a revista Batera mesmo, que aí tinha review de produto, mas assim, sempre numa pegada muito comercial. Acho que o YouTube trouxe essa questão do review sincero, assim, que a gente tá inundado. Não é sempre o cara patrocinado. A gente tá inundado de publi, cara. Todo lugar, você abre TikTok, todo mundo tá achando que tá todo mundo honesto, tá todo mundo vendendo alguma coisa, cara, né? A rede social é uma plataforma hoje que é muito difícil de você saber a sinceridade por trás da honestidade. Então, realmente... Mas esse lugar de fazer os reviews, ainda que tenha parceria, testa aí, beleza, vou testar, posso falar a verdade? Posso falar pra onde me levou? Não preciso falar mal, mas isso aqui me leva pra esse caminho aqui, me possibilita isso. Tivemos momentos que a gente talvez gerou alguma frustração em determinados grupos aí, ou fabricantes, por causa de talvez algum comentário, mas... Enfim, já ganhamos coisas também pra gente pegar e testar. Acho que é tudo questão de transparência. Eu não teria problema de falar, tipo, esse equipamento aqui é do nosso parceiro. É um parceiro X ali. Agora esse aqui, cara, esse aqui a gente comprou pra testar, tá aí. Tirem suas conclusões, né? Nem sempre a gente dá a nossa opinião, na verdade. A gente tenta ser transparente. O som disso aqui é esse. A propaganda dele é que ele soa igual a esse. Será que soa mesmo? Tá aqui o comparativo dos dois, entendeu? Você tira essa conclusão. Caralho. Ainda joga na mão do público para não se comprometer. E Rafael Davi, completamente influenciado pelos pedais. Muito. Me conta da sua experiência de ser um baixista pedaleiro. Eu comecei com uma pedaleira digital, né? Aí quando a gente começou a tocar, era muito complexo ficar tentando montar um som ali, porque você tem tudo no mesmo lugar. Então você tem que ficar mudando frequência, mudando não sei o quê. Não conseguia chegar num bem comum ali. Então acabava que eu tinha uma pedaleira que tinha bilhões de sons e eu usava só um, que era o meu. Era um som meio que limpo. Aí, descobrindo um pouquinho de pedal ali, o pessoal mostrando um pouco mais. Assistindo um pouquinho do canal deles, acompanhando o Instagram. Ajudou a gente a testar pedal pra baixo. Tá vendo? Gravou um Big Muff ali dos anos 70. Aí sim. Participações especiais. Maravilhoso. Aí pegando um pouquinho disso, comecei a testar. Eles falaram, vamos fazer um teste. Aí que o pessoal gosta de fazer troca ali na internet. Até por isso que eles fazem esses registros, né? Então eu falei, cara, vamos pegar essa pedaleira, vamos tentar trocar nos pedais, vamos ver o que dá. Bora, vamos pra cima. Aí a hora que começou a colocar lá, colocou 2 ou 3, agora eu não lembro. Acho que foi um drive e um delay, talvez, e um afinador. Pô, aquilo lá já abriu minha mente. Nazaré Tedesco, né? Daí não parei mais. Aí quando eles pegam alguns pedais, às vezes eles falam, vamos testar isso aí no baixo pra ver como é que fica. Aí testa, um somzão da hora, não sei o que, aí... Enfim, aí... experimentação, basicamente. Curiosidade pelo comportamento de cada equipamento. A gente é curioso, basicamente. Testando e quer compartilhar isso. Cara, legal demais. Um pedal assim... um pedal conceituado, testa lá, esse pedal aqui tá cortando muita frequência, tá me deixando sumido ali. É um exercício de ouvido também. Aí, testa esse daqui que é outro, que é um clone desse daqui. Esse daqui ficou legal, esse aqui tem um negocinho diferente aqui. Você vai testando, assim, você vai caminhando para algumas direções muito boas.
E, cara, sabe o que eu acho mais foda, assim, de vocês e desse papo que a gente tá tendo aqui, desse processo analógico de buscar não só a sonoridade dos instrumentos, mas também o equipamento que promove isso, é que a gente está entrando em altas discussões digitais, de inteligência artificial. As bandas têm ficado cada vez menores porque leva o OVS ou porque põe um sampler ali, aí limam o baixista. Aí o primeiro, tem, né? O primeiro a ser limado é o baixista. E aí as bandas usam esses recursos, essas tecnologias como recurso, né? Enfim, por N questões. Mas voltar a experimentar o analógico, eu acho que tem a ver até com os nossos sentidos, assim, o fato de você parar para ouvir, para testar. Tá todo mundo com tanta urgência de achar a sonoridade perfeita, o timbre, o não sei o quê, que a galera quer o negócio mais mastigado, imediato, quero resolver agora. O prato tem que ser esse, o baixo tem que ser esse, a guitarra tem que ser essa. E vocês ainda têm esse tempo, né? E vocês... não só absorvem, mas aproveitam esses processos, que acho que agora eu entendo por que vocês não gravaram, porque o processo é muito massa, assim, né, de experimentar um monte de coisa. Eu acho que essa questão aí do imediatismo, né, acho que são contextos muito diferentes. A banda, para nós aqui, é um hobby, entendeu? Então, nós não temos, assim, a preocupação de precisar tornar isso financeiramente viável. Porque, cara, a gente não precisa falar, né? Como é que é a situação para quem quer viver profissionalmente da música. Então, e de música instrumental. Não, aí... E de rock instrumental. Nichado. É o nicho do nicho do nicho. Então, assim, tem esse contexto onde precisa realmente ter ali uma ferramenta que é mais plug and play, cara. Você vai entregar ali, vai resolver. O seu público é um público que tá ali para ouvir você cantar e tal, e beleza. Eu acho que tem ferramentas para isso. O que a gente busca é mais o user experience. Assim. Cara, a gente quer se conectar com as coisas mais do passado, muita referência nossa de lá, então a gente quer se aproximar. Uma das maneiras de você se aproximar é se aproximar do processo que eles também faziam, né? Então, a gente realmente gosta muito disso e isso realmente toma um tempo. Muitas vezes o som não é o melhor. Fala, cara, pô, beleza, você tá usando 200 pedal aí, os amplificador, não sei o quê. Mas nem é porque eu cheguei, tipo, nossa, é o som que eu acho que é o melhor de todos. Não, cara, é um som que eu gostei do processo de cutucar ali, chegar nele, e isso dá o estímulo que a gente quer pra tocar, né? Tanto que eu acho que a gente jamais... A gente até perde na praticidade, no fim das contas, os negócios vão dar problema, cara. Eu torrei amplificador, tocando no esquina, ali, amplificador dos anos 70, torrado, saca? Acontece. Por quê? Plugou na tomada. Não, acho que tava 110. muito alto, tava muito alto. Né? Acho que torrou. Acontece, cara. O equipamento analógico, os antigos, então vai ter isso. E paciência, entendeu? Eu não tava num contrato ali importantíssimo da minha carreira musical que ia me multar. Então eu podia correr esse risco, de certa forma. Vamos explodir hoje. Dificilmente a gente vai chegar num lugar e vai tocar com as coisas em linha, num PA. A gente precisa do amplificador, a gente precisa ter tudo ali. Pra ouvir o som, sentir o som. Movimentar o ar. Tem aquela movimentação do ar ali no amplificador empurrando mesmo o som pra gente, sabe? A gente gosta. Cara, isso muda a resposta do instrumento. Entendeu? Se eu tenho uma guitarra que tá estourando de alta, ela vai ter comportamentos que eu gosto, sabe? Vai dar um apito ali, um chiado. Cara, a gente gosta disso. E eu acho que as pessoas elas estão higienizando muito a música, né? Então, assim, pra mim o melhor guitarrista nem é o melhor guitarrista, sabe? Assim, sei lá, de repente eu acho que Lou Reed às vezes eu acho o Lou Reed um puta guitarrista, sabe assim? Pô, Lou Reed é gênio, cara. Mas não é o melhor guitarrista. Não é um virtuoso. Assim como o Bob Dylan também não é o melhor cantor. Então, assim, esse lugar que as pessoas buscam o melhor do mundo, mil notas e não sei o que, melhor baixo do mundo pra mim é o Lemmy Kilmister, sei lá, entre Jaco Pastores e Lemmy Kilmister, sabe assim? Todo mundo fala que o Kurt Cobain não é um bom guitarrista, mas cara, que isso? Olha o que ele fez. Olha o que o cara fez, entendeu? Escuta os ao vivo principalmente, cara, animal, a pegada e tudo. Sim. A composição, a vibe da música, a entrega do cara, não é sobre técnica apenas. Eu acho que tem gêneros, tem públicos. No nosso caso, a gente não tem tanto esse apelo técnico assim, sabe? As referências que a gente tem são mais Lou Reed, né? Acho que é um negócio mais
Eu gosto mais dessa onda. Eu acho mais sincero, assim, do que você ficar procurando higienizar a música. Ai, não pode ter o barulho do traste, do teu dedo na corda. Deixa a digital rolar. Cara, a gente gosta do som de verdade. Deixa o prato ressoar fora da hora. Gosta do som de verdade. Acho que isso é o ruídos, né? O ruído existe, cara. Se uma corda do baixo estoura, dá pra usar até pra passar no prato, pra dar uns os caras usavam a corda do baixo estourada pra passar no prato e fazer uns ruídos. Cara, a gente quer explorar o som do negócio mesmo, assim, entendeu? Acaba não ficando muito limpo, de fato, né? E até mesmo por ter tanta improvisação, assim, acaba sendo um negócio mais esparso, tem hora no som. Isso em parcela é intencional, mas em parcela também é porque, cara, às vezes deslizes ali, a gente comete erros ao vivo e a gente lida bem com eles. Cara, mas pra quem tá assistindo, assim, o lance da banda, tá curtindo, tá numa viagem que é da banda ali, pra fazer o som. Vocês têm uma puta comunicação entre vocês, apesar do batera novo. Aquelas, né? Tipo, brincadeira, batera novo. Mesmo com o batera novo. Mas tem uma puta sinergia entre vocês. Dava pra ver claramente que vocês estavam felizes ali no palco, sim, assim, tipo, curtindo. Não é um foda-se a plateia, mas, tipo, a gente tá aqui dando tudo que a gente tem, a gente tá curtindo esse momento aqui. Isso, pra mim, que tava lá, sentada, eu tava na primeira cadeira, ficou muito claro. Que vocês estavam, tipo, curtindo aquela viagem ali no palco. Eu acho que essa é a forma de expressão que existe na banda, assim mesmo, entendeu? É a gente realmente entrar nesse universo que tem ali, e é um universo que está sendo exposto para a pessoa poder se conectar com ele também, de alguma forma, entendeu? O único que estava se divertindo muito era o Henrique, que estava com a sua bandeja de petróleo quebrada. Até sair do palco, falei, deixa os caras. Mas ele gostou, hein? Mandou o rachis. Pô, foi da hora. Você não ficou com ciúmes, assim, de ter alguém tocando a bateria? Você ficou de boa com isso? Eu tô tranquilo. Pra mim é bem de boa até, porque acho que foi uma questão mais pra mim de limitação técnica minha, assim, que tava me frustrando, sabe? Entendi. Tava me gerando um pouco de ansiedade, porque eu tava querendo dar um a mais que eu não tava conseguindo. E tava eu me pressionando com questão a isso, né, nesse ponto. Então, para mim, isso aí foi um alívio de questão de não estar tocando. Pô, o Vitor, eu acho, do que eu vi, eu gosto, acho que ele toca bem pra caramba. Então, tá lá, tá tocando, se ele tá curtindo também, legal. E, pô, a parte visual, pra mim, eu me empolgo muito mais estando ali, tocando um instrumento que não emite um som necessariamente, mas emite uma imagem, né? Emite luz! Você dialoga com a arte visual da maneira que a gente dialoga com a parte sonora. Exatamente. Né? Seja tipo isso. E aí você continua nesses processos com a banda agora? Ou estúdio vai ser só pros caras? Eu fui no estúdio. Falei que as bandas brigam aqui. Vai resolver agora! O João que mandou isso pra mim, ó. Pergunta se eu passei o botão. Mas eu fui pra Mogi antes do show que teve no Glória Rocha. Eu fui com eles pra Mogi. Tanto para, enfim, para curtir ali também, né? Tá junto, e fiz alguns vídeos, aproveitei para fazer conteúdo ali, dar uma movimentada. Então, além dessa parte da banda, eu tô também entrando no visual e entrando nessa parte, às vezes, um pouco ali de rede social também, ajudando e produzindo conteúdo, fazendo edição. Então eu tô junto nesse meio criativo, só que não musicalmente, né? Um quarteto mesmo. A gente considera ele como um membro da banda. A gente pretende ter a projeção. Eu queria. Todos os shows. Agora não tem como, no Glória Rocha eu queria, inclusive, ficar na plateia de alguma forma. E os caras, não, você é da banda, você vai ficar no palco. Não, vai ficar no palco, para. Tem que ser no palco. E assim, esse formato dá para levar para outros shows também, né? Com projeção, assim. Esperamos. Eu não sei, durante o dia. Durante o dia é um pouco mais difícil. Que lute agora. Ele descobriu uma outra forma. Refletor de estádio. Ele tava mandando outro dia umas lâmpadas. Essa lâmpada aqui tem quantos lumens, que não sei o que. Chega a tal distância. Fazendo uns testes ali. Então, igual a gente tá sendo muito nerd de equipamento, ele vai ser nerd do visual agora. Cara, esse dia ele mandou, falou assim, cara, quando você material. coloca álcool gel ali no negócio pra projetar, faz um efeito diferente. Testando, fazendo uma química vai ali, testando alguns agora, materiais diferentes para ver qual que é a reação, enfim.
É bom, eu tô juntando. O alquimista da banda. Cara. Aí corta pra um show de dia, só um telão branco e o Henrique atrás dançando, assim, de som. Vai ter que... Vai ter que dar um jeito. Jogando no Brasil. Aquelas fumacinhas de chá revelação, né? Os caras tocando, vai passando no meio, assim. Vai passando. Com aquele macacão do croma, sabe? Aquele verde, assim, ó. Achando que não vai aparecer, achando que tá invisível. Nossa, maravilhoso. Ficar de croma aqui no Ficar de croma, imagina. Ficar de croma no palco. Vai ser maravilhoso. A única coisinha em branco no palco sou eu. Aí ficar rolando a projeção e o cara andando no meio, assim. Não, você como mimeógrafo sentado na beira do palco com as letras das músicas, dando pra galera. Só falo em branco, né? Imagina que da hora. Só o nome da música. Pra vocês acompanharem junto no mimeógrafo. Calhamaço, né? Cada folha é o nome de uma música. É, só o nome, foda-se, é isso, né? Ah, cara, mas brasileiro canta até riff junto de guitarra, então tá tudo bem, música né? Música distorcida do Seven Nation Army, música distorcida no Brasil. É isso, cara, é isso. Gente, vocês têm vídeo, vocês pretendem... eu sei que vocês estão pretendendo em algum momento gravar um disco, um EP, que seja, gravar pelo menos mais uma música pro Spotify. Até o final do ano sai um EP. É a meta. Tá. Ixi, tá prometido isso. Tá prometido. Temos uma data aqui. Tá registrado. Você só tem mais 8 tá meses. Gravando, tá gravando. Tá gravando. Droga, tá gravando. Vai ser um... Tá, a missão um é essa, a missão é essa. Nem que seja 3 musiquinhas, assim, só pra dar uma esquentada. Acho que o EP que a gente quer, que a gente tá trabalhando agora, né? Que a gente tá dando uma reestruturada mais detalhada nele, ele é como se fosse uma música, mas essa música é como se fossem umas 3, assim. Tá. Ela foi a segunda música que nós tocamos lá no Glória Rocha. Então, a gente abriu o show tocando a Que foi a última. Foi a segunda que foi a última. A segunda música, no caso, que teve ali uns 17 minutos. Isso. Então, essa música, a ideia é que ela saia como um EP. Né? Exatamente. Então, que ela já tem a duração ali adequada para caracterizar um EP, né? Então... É para ser o nosso próximo passo. Espero que seja. Assumir o compromisso agora vai ter que ser. É o que a gente estava trabalhando com o Vitinho, que é baterista. A gente só fez uma leve pausa para fazer o show, mas que assim, como ela ia pro show, então ela já estava sendo trabalhada. Aproveitado. Entendi. Mas a missão é tentar lançar esse ano o EP dela. Chama Jamantra essa música, né? E essa versão que a gente tocou nela ali, até aquele momento ela era a versão existente dela. De lá pra cá a gente já conseguiu lapidando algumas coisas. Cara, mas ela tá batizada. Como assim batizada? Você falou, chama Jamantra essa música. O nome já tem, isso, beleza. Já é um caminho. Sim, ela tem o tema, ela tem as partes, isso aí tá... A gente tá ajustando, ela vai ser o próximo lançamento. Só uma parte ela é bem de estruturada. A gente só volta aqui quando tiver lançado. Muito bem. E nunca mais apareceram. Nunca mais foram vistos. A gente volta aqui com ela aqui em vinil pra mostrar. Vamos tocar 1 hora de programa. Dá pra tocar uma música do EP já. Imagina que maravilha. Dá pra fazer, do EP. Se sair o EP, a gente faz o... Como que chama quando você escuta e comenta? React. A gente vai reactando a música. E reactando também o quê? Você vai continuar fazendo as artes. Vai ter que fazer aqui, ó, vai ter que fazer... De croma, ele deitado aqui na mesa de croma. Viu? E videoclipe? Vocês pensam assim, um videoclipe sem ser show? A coisa do... Eu tô tentando puxar os caras pra fazer. Eu falo, e aí, velho? Já falei alguma vez, e aí? Vamos juntar pra gravar, projetar alguma coisa. Mas cadê? Bora. Mas assim, aí... Não tô cobrando absolutamente nada. Tô aqui, ó, jogando perguntas na mesa. Mas aí um videoclipe, porque vocês têm shows colocados lá no YouTube. Sim. Beleza, coisa linda. Mas assim, uma historinha, sabe aqueles videoclipes de historinha, assim? Que a banda toca e tem um... Videoclipezinho da Always. Eu não sei vocês, mas eu não penso tanto numa história ali... fato, assim, história. Não precisa ser uma novelinha. Exato. Não precisa ser uma novelinha, mas uma historinha. Sim. Uma historinha. Mas uma coisa mais desconstruída de questão de... não sei explicar, é difícil. Algo que não faça necessariamente um nexo ali de olhar as imagens e entender a composição daquilo como uma coisa só, né?
mas de ter trechos de montagens diferentes. Enfim, não sei explicar, gente. A gente quer arrancar um roteiro do Henrique agora, assim, foda-se, não veio preparado pra isso. Ele não compartilhou isso aí com a gente. Eu tô curioso quanto você. É isso, gente. Esse programa é pra isso. Pra gente o quê? Colocar as pessoas na berlinda. É pra isso que serve. Mas que nem tem aqui, né? Tem um vídeo que eu fiz recentemente que, enfim, pousou uma mosca no vidro da sacada lá do apartamento. Aí eu filmei essa mosca com um zoom bem macro ali e peguei esse momento dela. E em cima dessa imagem eu joguei a projeção que eu tinha feito. Então eu acho que ali ela traz uma coisa um pouco mais visceral ali, mais enfim, acho que é esse tipo de ideia ali, de trazer essas projeções, não necessariamente coisas casem uma com as outras, sabe? Duas ideias que façam sentido, mas coisas mais antagônicas e opostas, assim, para colocar ali na Always. Na música a gente chama isso de contraponto. Contraponto. Aí você coloca o quê? Uma mosca e uma lagartixa comendo a mosca? Exato, e o cara dançando de chroma key. E o cara dançando no chroma key, é loucura, uma águia passando. Tem que ter um passarinho. Tem que ter um passarinho. Tem uma edição que você fez de um trecho, um ensaio nosso, que era muito doida também, né? Que sobrepõe uns vídeos, nada a ver, assim, uma filmagem antiga do pessoal de Jerusalém. Ah, nossa, esse aí é antigo. Umas ondas do mar passando assim. Tipo Bigote. Umas abelhas. Caralho. Tem no Instagram esse aí. Eu tô aqui caçando. Faz tempo? Que eu acho, Esse é muito doido. Vai que vai. Então, mas esse foi legal também, que a gente essa composição foi bem em conjunto. Você mostrou uma coisa ou outra, eu falei, pô, vou me juntando. Pegava os ensaios e fazia esse tipo de coisa. Agora pro pessoal que tá na rádio. Nossa. Quem vai fazer a audiodescrição? Audiodescrição, Não, o né? pessoal que tá na rádio, vá até o Instagram da banda, eu vou deixar tudo linkado aqui pra vocês, e aí vocês vão conferir. Mas eu entendi o conceito, entendi. Eu gosto disso. Eu preciso tomar um pouquinho mais de vinho, aí vai dar tudo certo. Mas gostei. Então, temos o quê? Prometido videoclipe, Já saiu EP, aqui. já temos aqui, ó, já tá resolvido, Aqui é tudo na pressão, entendeu? Tudo na pressão, Henrique. Você que lute agora. Mas a gente pensa em lançar alguns pequenos trechos de conteúdo audiovisual, né? Às vezes a gente vai reunir, improvisar alguma coisa, jogar uma projeção em cima. Sim. E é isso, acho que a gente vai fazer um pouco disso também. Pra ter tipo, material mais curto, Não vai ficar assim, tão né? parado, Mais né? instagramável. Instagramável. Já que tem que ter essa preocupação hoje em dia, né? Com Tem que estar lá. Mas eu acho a instagramabilidade das coisas. E eu acho que, óbvio, é o lugar que a gente tem pra divulgar, porque ninguém mais lê, sei lá, cartaz em poste, exceto Jogo Búzios e Traga o Seu Amor de Volta. Mas é o que a gente tem, né? Não tem mais as revistas especializadas, os críticos. Crítico tem pra caralho, mas os críticos especializados em música que lançava na Showbiz, né? Escute essa banda. Essa era da curadoria meio que deu uma secada, assim, mudou né? muito a maneira que as pessoas consumiam, iam atrás do produto a ser consumido, né? Sim. Então, é um cenário bem diferente. Mas não é por isso que tem que parar de produzir também. Foda-se que mudou o mundo, né? Tem que fazer música e acabou, né? O que vocês estão sentindo, o que vocês estão curtindo. A gente tem essa vontade de trazer esse ponto de vista nosso sobre música, né? Então não tem por que a gente sacrificar isso, assim. Também acho. Preocupações comerciais. A gente não tem tanta essa preocupação mesmo, não. Afinal de contas, tem banda, mas tem emprego. Faz música, mas trabalha com quem, né? Alguém tem que pagar meus mimos, meus pedais, minhas cordas, meus baixos, né? Meu projetor, tudo mais. A tinta óleo, raio-x. Pô, mas alguém tem que se quebrar. Só por curiosidade de quem era aquele raio-x. Do meu pai. É isso, gente. Família participando em tempo real ali da proposta da banda. Se ele não apoiasse, agora ele ia apoiar, né? Tem que ser. Peguei o raio-x uma meia hora. Foi no dia que eu falei, alguém tem um raio-x aí, leva. Veio a ideia brilhante na cabeça dele. A mente do criador por visual. Por favor, alguém tem um raio-x aí. Cara, a sorte que não tem um médico lá, imagina, porque o médico vê o raio-x naquela telinha, né? Imagina, você põe um pulmão ali e fala, tem um efizema ali, hein? O médico na plateia. Chato, seria chato.
Meninos, redes sociais pra galera acompanhar os lançamentos, os trabalhos, os passados de vocês, os passos. Quem batizou a banda? Só por curiosidade. Foi conjunto, assim, né? Na verdade, o pessoal brinca e fala, tipo, birdless. Tipo, é porque ninguém canta, então é, tipo, sem pássaros. A gente acha engraçado esse ponto de vista, mas, na verdade, era só um trocadilho interno nosso que representa algo sem nexo, assim, entendeu? Sem muito sentido. E nós não somos contra pássaros. A gente é a favor da natureza. Porque o Rogério Skylab já ia ficar chateado com vocês, que ele tem uma música que chama Matador de Passarinho, então já ia dar uma treta aí, né? Uma continuação do trabalho do Rogério Skylab. Em exterminar passarinho da face da terra, é uma corrente, né? Mas foram os três, então? Sim, sim. Até o Roberto também, né? Estava na época, estava mais dentro da banda. Uma coisa que eu ia perguntar, acabou fugindo aqui, só antes de encerrar. Vocês acham que um produtor ajudaria a banda? Cara, esse é o próximo passo nosso, com certeza. Achar um produtor ajudaria a banda a fazer música com começo, meio e fim? Assim? Tipo, organizar o material que vocês já têm? Não, a gente tem discutido bastante sobre isso, porque nós, de certa forma, produzimos em casa, assim, o primeiro single, e sem ter experiência, e produzir seu próprio som é uma coisa muito complexa, né? Muitas vezes você não tem o ponto de vista externo que às vezes é necessário para isso. Sim. Você está tocando ali, você tem que pensar no que você está tocando e no todo, então fora que a gente tá viciado na música, a gente tá tocando. Sim, não enxerga mais, né? Então, mas foi importante para um aprendizado ali, tipo, hoje eu valorizo muito mais o papel do produtor, antes eu nem sabia o que ele fazia, hoje parabéns produtores. Então, acho que a gente entendeu essa necessidade, a gente aprendeu com o processo, né? Eu acho que a gente vai poder trabalhar com algum produtor agora, chegando um pouco mais maduro também, né? Sim. Embora a gente tenha um tempo aí que a gente já toque, é uma produção profissional, assim, eu pelo menos nunca participei, também não. Entendeu? Não, acho que alguém de fora também, assim, pode dar uma outra experiência para vocês, um outro olhar na sonoridade de vocês, que às vezes a gente tá muito imerso ali e não consegue ver, né? Então nós temos material, assim, para se levar para um produtor, a gente vai dar mais uma ajustada e aí a gente vai apresentar isso para eles, conversar, ver também de influência, referência, objetivo do som. E sim, a ideia realmente é já envolver um produtor. E achar um produtor que a gente vai entenda conversar aqui, o os real, amigos nossos né? aqui. Sim. Quem falou bastante pra gente pessoal. disso também foi o pessoal do Velho Manco, né? Não sei se foi Cinemático ou Pan, ou as duas. As duas, eu acho que eles também lapidaram a música ali ao sim, máximo. Sim. A hora que eles levaram isso pra produção, né, pro produtor, o cara pegou, cortou aqui e falou, não, vamos encaixar. Acho que foi o Fer Gambini, não foi? Tambor, que fez, que falou do tambor e tal. A entrada do tambor eu achei maravilhosa. Muito legal. Eu achava que era o bumbo, mas não, era um tambor. Então, assim, eles falaram bastante e isso deu uma cativada na gente. Eu acho que vai ser importante. Vai ser um próximo passo aí que a gente precisa passar por ele, né, em breve. Massa demais. Eu ia falar, Rick Bonadil, não, aquelas, né? Eles aparecem aqui de calça colorida e óculinho Ray-Ban. E a música com 3 minutos e 30. E a música com 2 minutos, né? E 50. 50. É isso. Redes sociais pra galera encontrar vocês, acompanhar um pouco mais. Eu acho que nós ficamos mais ativos no Instagram. Ali nós... Quando tem show, a gente avisa por ali, divulga por ali. A gente vai começar a soltar uns materiais aí também que a gente vai trabalhando, que não são oficiais, né, mas que são bootlegs, assim. E o YouTube, que é onde a gente vai colocar tudo que a gente tem de material mais consistente. A gente gosta, né, às vezes, de fazer registro de ensaio, de show. Então, o que tiver de material mais trabalhado, assim, audiovisual, vai estar no YouTube. E o Spotify, que a gente pretende popular aí com o tempo. No Instagram é BirdlessBR. BirdlessBR. No YouTube deve estar... Birdless mesmo. Birdless. Acho que tá Birdless mesmo. Eu vou deixar tudo linkado no vídeo, no Spotify. Esse programa estará no Spotify e no YouTube. E se você, pela Radiodifusora, perdeu, aí não anotou, não pegou papel e caneta, vá no YouTube do Francamente. E eu vou deixar tudo linkado para vocês encontrarem a banda, curtir, compartilhar. Sigam também o @meupedalvelho. Que aí você pode o quê? Começar a tocar batera com pedal também, porque eles estão influenciando todo mundo. Henrique e Vitor... A gente deu um pedal na mão dele. É verdade, eu tenho um sequenciador. Mentira, jura mesmo? Outro elemento cênico. Vai ter que adotar, inclusive, aquele cara lá. Dá pra você deixar do lado ali. Eu pensei em deixar. Não precisa desistir dessa ideia, não.
Cara, e eu amo que eles avisam aqui, ó, Post Stoner Jam Band instrumental. É isso. Cara, tem que falar, porque senão... Não adianta mandar letra pra eles, que eles não querem. A pessoa vê uma banda instrumental, não, tem uma letra aqui, ó. Terminei com a minha mina, tem uma letra aqui. É uma banda instrumental. É isso, gente. Maravilhosa, rock and roll. Tem um clipe do Macaco Bong que no começo acho que a vizinha liga, né? E fala, vocês estão cantando aí. Canta mais baixo. Ele responde, não, cara, ninguém canta. Isso, a gente tá tocando, beleza. É isso aí. Meninos, obrigada demais. Obrigada por terem vindo. Deu certo o nosso encontro. Que eu mandei, vocês estavam no palco, eu mandando e-mail pra vocês. Vamos ver daqui 2 semanas, mas tá tudo bem. Que é assim que a gente vai trazendo as bandas aqui pro Francamente. Muito obrigado pelo convite, né? Muito legal aqui o ambiente. Muitos amigos nossos passaram por aqui, então é muito legal a gente estar aqui também. A gente espera poder voltar aí outras vezes pra anunciar os resultados. Checklist. O checklist. Vou fazer o checklist francamente. O que as bandas prometeram? Chegar final do ano, a gente vai ficar feio, né? Não passa de ano. Nossa, vou fazer um ao vivo, 24 horas ao vivo, chamando banda por banda aqui, só pra, ó, checklist aqui, ó. Tô brincando. Não lancem nada. Não lancem, tô brincando. Lancem som. Gente, é isso, ó. Obrigado pela companhia. Hoje eu tive Birdless comigo nos estúdios. Eu vou deixar linkado todos os contatos dos meninos para vocês conhecerem um pouquinho mais do trabalho deles, cobrarem junto comigo por um EP, também por mais vídeos no YouTube, enfim, mais materiais gráficos da banda, com os olhos ou com outras partes do passarinho também. E é isso. Obrigado pela companhia. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. E beijo pro Vitor. Que continua na banda. Continua na banda. Muito bem. Francamente, com Tainan Franco.